da consciência. Para a redação discutiva para o Tribunal de Contas, vamos ler alguns temas de redação. Que ler temas de redação também é como considerado conteúdo, né? Se é um mesmo tema, você vai ter um conteúdo do tema, né? Antes disso, vamos ler as regrinhas, algumas regrinhas de redação, né? Tipo de redação discutiva da FCC. Conforme o edital publicado, forma de redação, o candidato desenvolverá um texto dissertativo a partir de uma única proposta sobre o tema atual e poderá versar sobre tema relacionado à área de atividade também, né? Será atribuída nota 0 quando fugir de modalidade, né? Tem todos os tipos de provas. Não pode fugir da modalidade. Não pode apresentar textos sobre não articulados verbalmente, ou seja, não pode desenhar, colocar números para apresentar essas coisas ou palavras soltas ou inversos. Também, qualquer o texto tem que ser escrito no local apropriado, né? Depois, não pode ter assinaturas ou qualquer tipo de marcação, né? Também apresentar sinal de marcação. Ela não pode estar em branco, a letra não pode ser ilegível. Ou seja, básico simples, né? Tipo, o seu texto tem que ser tem que ser só texto e tem que ser entendível. E não pode fugir do tema. Esses pontos. Segundo, a folha de rascunho do caderno é facultativo, não precisa escrever nela. Em terceiro, ela nunca vai ser corrigida. Segundo ponto, a prova discursiva redação tem rigorosamente limites mínimos. Algumas provas aparecem tipo 15 linhas mínimos, algumas provas, a maioria delas é 20 linhas mínimos com 30 linhas máximo, que nem dá pra falar que dá pra ser mais que isso, porque a folha de respostas normalmente só tem 30 linhas, né? Sob penas de perda de pontos a serem atribuídas à redação. Só que não tem essa perda de pontos, na verdade. Se você passar de 30, você zera a redação. Porque passar de 30 é como se fosse considerado uma marcação. Se lembra aí? Marcação são zero. E o único. E tem muitas provas de discursivas que contam que se você escrever menos de 20 ou menos de 15 linhas, os mínimos, o treco também nem é corrigido. Ele vira zero, entende? Ou seja, você é obrigado a escrever entre 20 e 30 linhas, basicamente umas 25 linhas. O máximo que você conseguir. Serem atribuídos à redação. Daí eles falam do caráter eliminatório e classificatório disso aí. Normalmente, às vezes eles contam de 10 pontos, às vezes eles contam só 100 pontos. Né? E eles têm que ter uma nota mínima de 6 pontos. O básico é que você tem que saber qual é a distribuição da nota, porque a nota normalmente é separada em 3 pontos, que é a ortografia. Normalmente a ortografia vale uns 2 ou 3 pontos. Ou seja, tipo, se você só não ter uns erros muito graves, muito feios de ortografia, você vai conseguir pelo menos uns 1 ponto e sei lá o que. 1 ponto, 2 pontos. Daí, depois disso, tem o desenvolvimento, que é a coisa que você lê, que você pratica todo dia, né? O desenvolvimento. E depois disso tem o terceiro. Depois disso tem o terceiro ponto, que é o conteúdo, né? O conteúdo que a gente lê nas notícias, né? Pronto. De só comentar esse treco de edital de notícias e redação. Às vezes eles colocam regras de título também, mas isso conta só serve para contar a linha, se você quiser colocar.
Bom, alguns temas para desenvolver texto argumentativo. Por trás do protocolo não escrito para uso de espaço público, a exceção geral de que todos são iguais numa cidade. Logo, perante a lei, a divisão igualitária de espaço público é uma consequência prática da tal religião civil que Rousseau afirmou ser necessário para que o pacto social vingasse a crença na ideia de que sairemos ganhando se cada um abrir mão de um pouco de sua liberdade em nome do bem maior. Interessante a crença vingasse a ideia de sair ganhando de todo mundo. Desenvolve um texto argumentativo a partir das ideias expostas. Agora o problema, eu não entendi direito o que eles querem, quais ideias eles querem que seja. Tem tantas ideias loucas aqui. É um texto tão pequeno, só são 4 linhas. Religião civil, crença e ideia de sairemos ganhando. Mas eu acho que dá para fazer sobre os protocolos de espaço público, né? Mobilidade urbana, cidadania, né? E ainda está escrito que é um não escrito, ou seja, está falando de coisa moral, regras deontológicas, será que tá certo o que eu estou falando? Sobre de como agir em público, né? Divisão esqualitária de espaço público também pode ser usado para a distribuição da cidade, a separação de povo lá, a reparação de riqueza, esse tipo de coisa, né? Só não entendo o que é essa droga de religião civil que falou, né? Depois disso, próximo tema. Sobre. Esse aqui tem. Esse aqui não tem, de novo, não tem um tema. Quer dizer, ele tem um tema, só que não está exposto para você falar como se fosse uma pergunta. Um comentário aqui, normalmente, quando é um texto da redação da FCC, discursiva, ele tem um tema, um tema escrito lá. E os textos são gregos. Quando é um texto da VUNESP, ele tem tipo 3 textos e depois no final ele tem uma pergunta. Ou seja, é mais fácil de pensar num texto porque você tem que só responder a pergunta discursiva sobre ela. A maioria das vezes é isso. Continuando. O tema. A proposta, a democracia representativa está em crise no Brasil e no mundo. Cabe defendê-la como um regime político que melhor reconhece, garante e promove os direitos humanos. Está difícil entre nós, mas não podemos desistir. Prefiro acompanhar o teólogo Leonard Boff, que dizia: paz e a democracia, por sua natureza, possuem forte densidade utópica. Quer dizer, são anseios que nunca se vão realizar plenamente na história. Nem por isso são destituídos de sentido. Os anseios, as utopias e os sonhos não nos desinstalam, nos obrigam a caminhar e a buscar sempre novas formas de democracia e de paz. São como as estrelas e não podemos alcançá-las, mas são elas que nos iluminam a noite e orientam os navegantes. Esse aqui é um texto de uma revista chamada Cult. Bom, fácil de entender, né? Com base no terceiro acima, desenvolva um texto argumentativo, né? Com base no terceiro acima, você pode pegar o texto novas cidades, né? Como é que se diz? Sustentabilidade, desenvolvimento humano, ou você pode usar o calendário de desenvolvimento da ONU, né, de 2030. Que coisa louca. Bom, basicamente isso aqui é só falando utopia é utopia. Ela não existe, ela é só sonho, mas tentar chegar numa utopia vai fazer você o quê? Criar, né, ideias ou fazer ações boas para a humanidade. Tipo, se você quer uma utopia que cuida todo mundo bem, você para chegar meio que perto do sonho é fazer ações tipo sociais, ações de assistência, ações voluntárias que vão com certeza ajudar o mundo, né? Simples assim. E essas ações fazem alcançam alguns resultados.
nunca vão conseguir alcançar resultados globais, mas eles sempre vão afetar algumas pessoas e isso é bom. Próximo tema. O risco é para Beck, um estágio intermédio entre a segurança e a destruição e a percepção dos riscos ameaçadores determina o pensamento e a ação no risco. E não estou entendendo. No risco, o passado perde o seu poder de determinar o presente e o futuro, algo que é construído e não existente que constrói. O presente e os riscos são sempre locais e globais, assumindo uma dimensão transsecular. Eu também não estou entendendo isso. Oh, que coisa estranha. Os riscos, tal como a riqueza, são objeto de distribuições. Ambos estão na origem de posições sociais específicas, definidas como posições de risco e como posições de classe. A diferença é que nos riscos estamos perante a distribuição de males, não de bens materiais de educação ou de propriedade. E aqui reside uma das teses mais controversas de Ulrich Beck. Beck argumenta a partir da própria noção de que os riscos são transescalares, que a distribuição destes males dos riscos é transversal a todas as classes sociais. Bom, se você quer procurar um tema desse texto, é com certeza riscos. Riscos, riscos e riscos para tudo quanto é lado. Daí, a fonte disso aqui era uma revista chamada Cielo, que estava falando sobre o Ulrich Beck, um textinho do Ulrich Beck, chamado A Eminência Social e a Sociedade de Risco. Mas esse aqui colocou um tema para falar usando esse conceito, né? As tragédias ambientais na sociedade de risco. Obviamente, riscos, quando fazem qualquer coisa, elas dão riscos ao ambiente, né? Coisas que trajetam, tudo resulta em tragédia ambiental, né? Faz sentido. Próximo ponto, próxima proposta. Direito natural é aquele que a natureza indica a todos os homens. Você cria um filho, ele lhe deve respeito na qualidade de seu pai e reconhecimento na qualidade de seu benefeitor. Você tem direito aos produtos da terra que cultivou com suas próprias mãos. Você fez ou recebeu uma promessa e ele deve ser cumprida. O direito humano não pode ser fundamentado em nenhum caso senão esse direito da natureza. E o grande princípio universal de um e do outro é o mesmo em toda a terra. Não faças aos outros o que não queres que te façam. Ora, não se percebe como, segundo esse princípio, um homem poderia dizer a outro: crê no que eu creio e não no que não podes crer. Caso contrário, morrerás. É isso que se diz em Portugal, na Espanha ou em Goa. Atualmente, em alguns outros países, prefere-se dizer: crê ou te odiarei. Crê ou te farei todo o mal que estiver ao meu alcance. Monstro, se não tens minha religião, então não tens religião nenhuma. Deve ser um motivo de horror para teus vizinhos, tua cidade e tua província. Que louco, meu. O direito da intolerância é, portanto, absurdo e bárbaro, e é o direito dos tigres, sendo bem mais horrível também, porque os tigres dilaceram suas presas para comer, enquanto nós nos exterminamos por causa de alguns parágrafos. Isso é sobre um tratado sobre a tolerância de Voltaire. Interessante. Gostei desse treco. Apesar de aqui não estar falando nenhum tema e nem falando para escrever só o texto sobre o que estava o treco, né? Com certeza isso aqui é basicamente sobre intolerância e considerações de direitos naturais. Seja intolerância e direito, certo? Mas eu gosto mais da última parte final do parágrafo que estava falando de intolerância. Próxima proposta. Todo esse processo de transformação redundou na precarização e na desintegração dos laços humanos, onde a vida seguida de seus padrões lógicos permeou a solidão e demudou as relações sociais em relações autônomas. Na construção da cidade idealizada, esqueceram que ela depende de oportunidade dada aos homens, pois são somente eles que devem privilegiar dessas harmonias. Os homens não se tornam bons simplesmente seguindo as ordens ou bom plano de outros, né? Isso aí era um conteúdo de uma Zygmunt Bauman,
de um livro chamado Globalização, as consequências humanas. Ou seja, a construção de cidades e coisas, né? Isso aqui dá para usar, tipo, cidades inteligentes, cidades sustentáveis, São Paulo, Copenhague, aquela cidade da Coreia, Relações humanas. O tema que era para fazer era as relações humanas na sociedade contemporânea. Ou seja, não dá para fazer nada com as coisas que eu acabei de falar no fim, falar sobre cidades e urbanização. Cidade italianizada e relações humanas na sociedade contemporânea. Bem louco esse tema. Relações, mas ele fala de relações sociais e relações humanas no primeiro parágrafo. Então meio que dá para ligar. Mas para mim não parecia o foco do texto, né? Tudo depende da oportunidade dos homens. Os homens não se tornam bons simplesmente seguindo as ordens de um bom plano de outros, né? Próximo tema. O século XXI está marcado por um fenômeno global, a negação da ciência, e o crescimento é o número de adeptos de movimentos antivacinais, negação nas mudanças no clima e terraplanistas. Esse tipo de postura desqualifica os trabalhos científicos e nega os fatos. Muito discutido esse tema, né? Muito discutido também em 2019, 2020. E com os anos foram sempre usadas. Se alguém de respeito aparece para discutir isso, ele sempre usa provas totalmente óbvias e científicas. E estatísticas também. Um exemplo simples é que exemplo simples de fazer e achar é usar o Google, o mestre Google. Você vai lá e pesquisa relações de... Você pesquisa... Qual é o mesmo nome daquela coisa? Gráficos, isso. Você pesquisa um gráfico simples. Você vai lá e pesquisa um gráfico simples de quantidade de mortes comparada com a quantidade de vacinas. Daí você, mais essas duas pesquisas, tem que ser feitas em pelo menos 3 lugares diferentes. E todos esses lugares tem que ter 3 pontos em comum. Um lugar que não fez muita vacinação, ou seja, tem vacinação e tem mortes. E tem os pontos de hospitalização. Daí, desses 3 pontos, você tem que separar esses 3 países em um que fez, um que não fez e um que fez os dois. Daí, um que vacinou mais... Como é que se diz? Um que vacinou... Um que vacinou... Um que não vacinou... E um que fez as outras coisas também. Daí você vai lá e vê resultados simples, tipo, os caras que vacinaram, eles tiveram menos mortes e menos hospitalizações. Os caras que não vacinaram teve mais mortes e mais hospitalizações. Os caras que fizeram tudo no meio a meio, por um tempo eles ficaram sem hospitalizações, mas depois elas foram aumentadas sem parar depois que quebraram quarentenas e outras coisas, certo? Viraram paredão de trocas. Voltando para o texto. O sujeito pode acreditar no que quiser e o é direito dele, mas ninguém pode aplicar crenças pessoais no âmbito da gestão pública. E estamos chegando num ponto em que os agentes públicos se sentem à vontade para editar políticas de acordo com as premissas que complementam completamente desconectadas da realidade objetiva, né? Daí, se você quer saber sobre isso aqui, os 2 pontos do texto, né, é o movimento de fake news, os movimentos anti-vacinas, de verdades contra a ciência, e o outro é sobre criar políticas contra o senso comum, contra a ciência, contra todas as coisas. Premissas contra, ou seja, premissas que são feitas a partir de verdades falsas, que foram estabelecidas pelo primeiro texto, entende? Dá para se dizer que esse tema é de obscurantismo. Próximo tema.
Falar hoje em cidade igualitária é considerada por muitos como sem fundamento e perda de tempo, considerando que a produção de espaço urbano capitalista e até mesmo a socialista também, ou a comunista, como alguns se intitulam, ainda em que suas práticas pouco ou nada têm a ver com esses regimes, tem como cerne a busca por lucro, com concessões de cidades mais individualistas que sociais. Isso pode ser verdade até um certo ponto, pois todo o avanço técnico atual permitiu que o capitalismo atingisse as menores escalas possíveis do espaço, indo instantaneamente de um continente até um bairro, vila ou tribo, o que inegavelmente pode ter trazido melhoria na vida das pessoas. Ao mesmo tempo, isso exigiu a criação ou reformulação de ideias e valores e conceitos, normas e leis voltadas em sua maioria para viabilizarem de forma mais eficiente esse alcance capitalista em microescala. Ou seja, muita criação de cidade, mas elas não são igualitárias, né? Daí, com base nesse texto, você deveria escrever um texto sobre o tema: os impactos da mobilidade urbana na busca de equidade social. Tipo, meio confuso, mas essa produção de espaço urbano capitalista, né? Tem essas coisas de espaço urbano, microescala, bairros, concepção de bairros. Basicamente, usando esse tema de mobilidade urbana, você percebe que a igualdade de cidades, na construção de cidades, no planejamento da cidade, é loucona, porque as pessoas de outras classes sociais, ou separação de riqueza, ou separação, vários tipos de separação, não conseguem nem ter igualdade sobre o seu, como é que se diz? Sobre o seu acesso aos pontos de, sobre o seu acesso aos pontos, sobre o seu acesso, lembrei, sobre o seu acesso aos seus direitos sociais, que é essa coisa da mobilidade urbana. Uma pessoa lá foram construídas para um monte de hospital privado e coisas de ricos no lugar, obrigando a mobilidade as pessoas em várias cidades, vilas, bairros e trecos a se locomoverem para encarecendo a movimentação, esse tipo de coisa, né? Obrigando os caras com menor capacidade, menor o que mesmo? Menor capacidade de arrecadação de dinheiro, tendo se fazer o que? A mobilidade urbana, para o que conseguir a própria equidade. Ou seja, eles não têm assistência social. Último tema, apesar de ter avanço no país, o cumprimento da lei, que é a Lei de Acesso à Informação, que também, se você não sabe, em 2021 foi criada a Lei de Segurança de Dados. E foi por causa dela foi incluída alguns parágrafos na lei que ela, como é que era? É assim, ó, LGPD. Não, não é assim. Eu não consigo pensar qual é o nome dessa sigla. L de lei, L gestão de privacidade individual, informações. Droga. Eu só sei que a sigla é LGPD, não consigo pensar o que significa, qual é mesmo o nome de verdade dessa lei. Bom, continuando. Apesar de seguir o avanço no país, o cumprimento da lei e a viabilização da transparência pública ainda precisa ser regulamentada em muitos municípios, além de contar com mais fiscalização e tem maior rigor nas penalidades para quem desrespeita a legislação. O fato é que muitos segmentos da administração pública têm a necessidade de implementar ferramentas que facilitem o contato dos cidadãos com os órgãos e entidades governamentais, para receber suas demandas e assim retornar com eficiência, qualidade e solicitação de informação. Isso pode encontrar numa fonte da gestão pública e-gestão pública, www.e-gestãopublica.com.br, transparência pública. E segundo texto de base para segundo tema. Mesmo com questionamentos do Ministério Público e sendo alvo de uma ação popular, o STF ignorou as críticas e decidiu acertar a compra de medalhões de lagostas e vinhos importados, com premiação internacional, para as refeições servidas aos seus integrantes e convidados,
O valor final do contrato foi de 481 mil reais, de acordo com a assessoria do STF. Ou seja, foi um roubo dos nossos cofres públicos. Fonte épocanegócios.globo.com. Brasil Notícia: STF ignora as críticas de 2019. Compra menu de lagostas e vinhos. Loucão, né? Daí, usando essa coisa aqui de acesso à informação, com essa ignorância aqui de gastar 481 mil em lagostas, você tinha que criar um texto sobre a falta de transparência nas instituições públicas. Daí, se você for esperto, você vai sacar. Basicamente, a lei ela é usada, a lei de acesso à informação, ela normalmente é usada para conseguir informações de órgãos públicos, ou seja, órgãos que deveriam ter acesso ao público, ao povo. O povo tendo acesso, por lei, a essas formas. Para que elas são usadas, esse acesso? Para, para o próprio autocontrole do povo sobre as suas coisas que estão sendo usadas, seus dinheiros, entende? E como é que esse controle é feito e ativado? É pelo MP, só que não é o MP totalmente. É pelo Tribunal de Contas. E o que o Tribunal de Contas faz? Ele faz auditorias e corregedoria. O MP, basicamente o MP faz umas corregedorias e o Tribunal de Contas faz auditorias. Daí, auditorias com a ajuda do Congresso Nacional, que é o seu chefinho de controle externo. Daí, na Constituição tem os parágrafos de controle externo e tem os parágrafos de controle interno também, né? E, bom, basicamente, do que eu estou querendo dizer é que a lei, na própria Constituição, estão dispostos que, obrigado todo ano, fazer uma auditoria. Daí os auditores vão passar em todos os órgãos públicos, por exemplo, o STF, e vão fazer uma justinha de como foram gastos as coisas e tudo. Isso daí, com a lei, está escrito lá. Essas coisas são disponibilizadas. Eles fizeram parecer, mas não é o próprio tribunal que vai disponibilizar isso público. Ele deixa isso público, mas é a lei que se considera para publicar tudo isso para ter para o próprio povo verificar se com que quiseram os dinheiros, né? Daí o dinheiro público, tipo fraudilidades, fraudes de contrato, fraudes de nomeações de servidores, que nem estou aqui, exageros, entendeu? Daí, usando essa coisa de falta de transparência, com essa coisa de acesso, de como é controlado esse acesso e para aparecer e criada a transparência, você depois fala das instituições públicas, né? Não consigo mais pensar em nenhum tema, só consigo pensar em editoria. Tchauzinho. Esses são os temas que eu consegui achar. Tem muitos mais temas em todo canto do internet, né? Procure e faça textos de 30 linhas. Não saia do tema e sei lá. E você vai gabaritar. Que nem eu, na minha prova.